Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Eu sou a Gisele e hoje, além do Jefferson, a gente conta também com uma outra presença especial, né, Jeff? Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Editora NPE. Todas as quartas-feiras estamos aqui falando sobre dicas, insights do mundo editorial e volta e meia trazemos pessoas especiais, escritores que se transformaram, pessoas que se tornaram escritoras das suas próprias histórias. E hoje a gente tem aqui, digamos, uma pessoa mais do que especial, porque é o segundo livro que ela está lançando com a nossa editora, né? Quem, Gisele? Hoje a gente conta com a presença do Fabiano, que é, vou dar um spoiler, que é o escritor, vai lançar na semana que vem esse livro, né? Então, Agrolândia, a musicalidade da nossa gente. Então, Fabiano, se apresenta um pouquinho para o pessoal, para que eles possam te conhecer um pouquinho melhor. Ok, boa noite então para você, Gisele, Jefferson. Obrigado pela oportunidade também da gente estar conversando um pouco aí com o pessoal. Então, meu nome completo é Fabiano Ferretti, né? Sou natural de Joinville, já resido desde 83 em Agrolândia. Bom, a gente acabou amando essa cidade, amando essa cultura e o pessoal que vive aqui. E fora, como os outros, quando a gente descansa, a gente puxa a pedra, né? E aqui, quando a gente descansa, a gente escreve livro. Mas é muito dinâmico, muito bom, né? É uma coisa que tem dado assim, muitas alegrias, né? Embora é trabalhoso, né? Porque depende muito, ainda mais um livro dessa forma que foi com entrevistas, né? Então isso depende não só da parte da gente, mas também das pessoas que estão envolvidas no projeto. Mas assim, estou muito contente por o resultado, muito bom, maravilhoso, desde a capa, a parte estrutural, ficou muito bom, livro bem bacana, bem gostoso de ler. Legal, Fabiano. E aí você fala um pouquinho dessa questão, né? Você que já é escritor do livro Vale das Poesias, né? A gente lançou ele juntos em 2023 e agora, 2025, trazendo aqui o livro Agrolândia e a musicalidade da nossa gente, né? Você falou que ele foi um pouquinho mais desafiador do que escrever o outro, porque nesse caso aqui não dependia só de você escrever, no caso, né? Aqui você teve que fazer um trabalho bem bacana, né? Você pode contar para a audiência como é que foi esse trabalho, como é que você planejou e como é que você organizou esse livro, como é que ele foi estruturado, né? Para depois chegar no momento de você sentar, escrever e organizar ele para lançar. O planejamento antes da escrita, digamos assim, né? Exato. Então, eu sempre gostei de música, embora não saiba tocar nenhum instrumento, né? Mas tinha muito esse desejo, né? E a Agrolândia, ela tem uma riqueza musical, né? Além de teatro, dança, a música é muito presente desde a nossa colonização, né? E aí, através do projeto da Lei Aldir Blanc, né? Que foi lançado no edital no final do ano passado, eu pensei, não, chegou a hora da gente escrever um pouco sobre a música daqui. E aí montei o projeto, né? A gente teve também uma assessoria, né? Tivemos algumas oficinas de como montar o projeto e fomos contemplados, né? E de lá, então, a gente começou, né, a ajustar. Já tinha previamente conversado também com o Jefferson, né, para ver se ele topava também o desafio, né, de fazer a edição e a impressão, e prontamente nos atendeu. Então, isso com certeza, para quem escreve, é uma segurança a mais, né, que a gente tem, né? Já é o segundo trabalho que a gente faz junto, então, mas desde o primeiro, assim, passou muita segurança, e isso para nós, quem está escrevendo, está iniciando, é muito importante, né, ter essa base forte. E aí começou o planejamento de fazer as entrevistas, né, a ideia era pegar assim, uma abrangência geral, mas ora por dificuldades de compromisso, ora por doença, hora por viagem, então a gente não conseguiu abranger todos os músicos que estavam no nosso projeto. Mas foi, assim, bem gratificante, né? Eu digo que uns 50%, 60% a gente conseguiu fazer, né, as entrevistas, e aí serve como um pontapé inicial, né? A gente tem a ideia, se der certo, esse ano tem de novo o edital, né? E a ideia é tentar fazer uma segunda edição com outros músicos, para que eles também contem, né, as histórias, as vivências deles, né?
E qual foi o maior desafio para poder fazer esse livro agora, assim, de conseguir conversar com o pessoal, de conseguir juntar, porque, assim, tem histórias muito legais, muito bacanas, assim, e histórias que, com certeza, elas não estão contadas em nenhum outro lugar, né? Qual foi a maior dificuldade que tu teve, Fabiano? Exato, né? Primeiro é a buscar informação, né? Porque nas décadas de 70, 80, não se tinha muito essa estima por registrar, né? Então, a gente tem muito poucos dados sobre a música. Eu consegui um apoio de um escritor, o pastor Ingo Pisk. Ele fez um livro de 100 anos de história sobre a Groenlândia, e ali ele relata um pouco sobre a questão da música, né? O início, quando teve o coral, né? Então, eu consegui pegar alguma coisa ali. E aí é engraçado, porque eu me programei, né, para a partir de meados de janeiro deste ano, fazer as entrevistas. E justamente na primeira semana que eu estou de férias, eu tenho um problema no meu braço. Aí fiquei desazado. Foi na raça, né? Foi na raça, a gente conseguiu conversar. Alguns músicos vieram até a minha casa também, então a gente também tem que reforçar e agradecer eles, né? Porque foi, assim, um gesto muito solidário comigo. Então, eu fiquei muito contente. E as entrevistas aí foi, assim, uma experiência ímpar, porque alguns já eram bem conhecidos da gente, mas teve fatos que a gente acabou talvez esquecendo ou não percebendo o que eles passaram, né? Um exemplo muito forte, que identifica muito até pela persistência, né? O Sr. Oswaldo Hoffmann, né? Ele teve uma situação que a esposa estava grávida de gêmeos e ela acabou perdendo os filhos, né? E ele estava em serviço da música, né, tocando em outra cidade, e aí ele chega de madrugada, domingo de madrugada, para socorrer ela ainda no hospital, né, ela queimando em febre, assim, o relato dele. Então, a gente percebe, né, que é a doação que esses músicos tiveram, né, embora uma época um pouco mais difícil, né, a parte eletrônica não era tão avançada, e muitos falam, né, eles gostam de falar que era tocado no peito, né, mas, assim, são histórias que marcam a gente, né, porque além do trabalho, né, que eles tinham, na época trabalhava 12 horas, 14 horas, eles ainda encontravam, né, um momento para se dedicar à música. O seu Oswaldo, ele é certificado pela Ordem dos Músicos do Brasil como pistonista, né, ele tem um certificado, até coloquei no livro. Então, olha a importância, né, que eles davam para isso, né. Essa também é uma ideia, uma espécie de missão que eu tento trazer para esse livro, para que essa juventude pegue, né, olhem essas histórias e tentem, né, também, de certa forma, se tiver um anseio pela música, né, tocar algum instrumento, que, né, continue, porque é uma jornada, tem seus desafios, mas é uma jornada bonita, porque a música, ela engrandece, ela anima, ela restaura, ela faz parte do ser humano, né. O ser humano, acho que se não tivesse a música, teria um vazio na alma, né. Isso é uma verdade, assim, eu vi, como eu fiz a parte como eu revisei o livro ali, né, então fala muito essa questão de tocar no peito, praticamente todos eles usa essa expressão, né, não, era tocado no peito, assim. Tu consegue explicar um pouquinho melhor para o pessoal o que seria o tocar no peito, né? Bem, esse tocar no peito é você tocar ao vivo sem auxílio de amplificador, né? Então, você faz a voz, ainda tinha o microfone, né? Mas a parte instrumental era assim, principalmente instrumento de sopro, né? Fazer as notas, porque é uma coisa que eu também aprendi, principalmente, por exemplo, no pistão, você faz das 8 notas, 5 das notas você faz com o auxílio da língua. Então, olha o grau de dificuldade. Imagina você pegar, naquela época, o pessoal que tocava, por exemplo, na época de carnaval, começava na sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, eram 5 dias que chegavam, alguns relataram que às vezes chegava no terceiro dia já estava quase sem voz, mas tinha um compromisso, né, o compromisso de animar os bailes, né, as tardes dançantes, enfim. Então, o tocar no peito é no sentido literal de sopro, né, com a guitarra ainda já tinha a caixinha elétrica, mas bateria, instrumento de sopro,
não tinha assim, um som para amplificar. Então, era como saía os outros no grito, é o que ficava, né? E aí, o que acontecia? Algumas bandas já se precaviam, e, por exemplo, na questão de sopro, havia um revezamento, né? Ora, o baterista tocava um pouco de sopro, ora, a pessoa que era do sopro tocava a bateria, ou tinha, assim, uma espécie de coringa, uma pessoa a mais no grupo, para justamente, né, agora eu estou cansado, preciso que alguém, né, continue para não parar o baile, vamos dizer assim. Então, as bandas já tinham esse olhar. Mas teve uma banda que teve, deixa eu me lembrar, se foi não lembro agora se eram os Meteoros ou o Sondheim, que eles foram, a primeira vez que eles foram tocar Carnaval, eles se apuraram porque estava contadinho. Então tinha o baterista, tinha o tecladista, o guitarrista, né, o baixista e os dois de sopro, o saxofonista e o pistonista. E eles foram só com isso. Então, no segundo dia, eles estavam se viram apurados porque não tinha mais fôlego para tocar. Então, assim, são histórias engraçadas, mas ao mesmo tempo, na época era dramático, né? Você tá lá, tem um compromisso e não conseguia honrar, né? Mas disseram que conseguiram dar a volta por cima, foi um pouco meio como de arrastão, mas conseguiram tocar. Haja fôlego, haja pulmão, principalmente nos artistas do sopro, né? Porque, como você mesmo falou, né? Hoje a gente vê muito a tecnologia, já existe um microfone conectado a uma caixa, e isso não existia na época, né? Nos anos 70 e 80, era o sopro, o som que saía dos instrumentos de sopro era o ao vivo e a cores, não existia uma tecnologia para amplificar. Imagina se você estivesse em algum lugar onde tivesse 1.000, 2.000 pessoas e a galera lá do fundo não conseguisse escutar, né? Então, esse tocar no peito é muito importante. Você vê como, né, a cultura, além de engrandecer a história da musicalidade, né, das décadas de 70, 80 e, digamos, 90, né? As pessoas também, elas tocavam com certo apreço, né? Tipo assim, elas tocavam porque gostavam de tocar, as bandas tocavam porque elas gostavam de tocar, porque, como você muito bem colocou aqui há pouco, né? Eles deixavam as famílias, né? Porque durante a semana eles estavam trabalhando no comércio, na agricultura, né? E às vezes na indústria, e nos finais de semana eles dedicavam a musicalidade, a música, a tocar em bailes, enfim, né? Que hoje a gente vê que é um pouquinho mais assim, existem os grupos e os grupos só trabalham em bandas, né? Assim, ou o trabalho dessas bandas, elas não é tão duro quanto era no passado, né? E é importante, né? Como você mesmo colocou aqui, trazer essa história para que os jovens se motivem e, de repente, entendam que é possível, sim, seguir. É uma cultura muito legal. A música, como você colocou também, se não existisse, existiria um vazio na vida das pessoas, né? Então, é muito importante trazer essas histórias e deixar relatado, né? Para que a posteridade, né? Não, a gente está falando hoje do ano 2025, mas um livro desse daqui, talvez 100 anos, quando alguém pegar para ler, vai entender de como é que era a música no milênio passado, né? Ou há dois séculos passados, digamos assim, né? Então, quando a gente fala de livro e quando a gente traz essa pegada de contar a história e deixar ela escrita para a posteridade, ela é muito importante, né, Fabiana? Travou. Fabiana, você nos ouve? Acho que deu uma travada. Sim. Até com a lágrima no canto do olhar, falaram, se fosse para passar, a gente faria de novo, né? E tem histórias, né? A gente sabe, agricultores, pessoal que trabalhava na indústria, às vezes saía a viajar a semana inteira fora, né? Trabalhava montando móveis, por exemplo, teve um caso, né, de uma equipe, e aí a gente retornava na sexta-feira à noite, aí no sábado de manhã já saía de novo para algum compromisso, ou às vezes tinha um baile, né, porque eles viajavam, pegava aqui Santa Catarina, parte do Rio Grande do Sul e parte do Paraná. Então,
dependia para onde que ia, já tinha que ser de madrugada, e voltava só na madrugada de segunda-feira, e daí já tomava um banho, café, e já ia de novo pro serviço. Então, vida, né? Né? Foi assim, e era difícil, né, conversando, era difícil o final de semana que eles não estavam, mesmo que fosse por aqui na cidade, eles tocavam um baile, uma tarde dançante, eles não passavam o final de semana sem tocar. Então foi uma era também, assim, muito valorizada. E tem um fato muito legal, que eu fiquei, assim, muito feliz, muito contente mesmo, de ter encontrado um LP que uma banda participou, né, se a gente for, muita gente acha LP, a juventude nem sabe mais o que é o LP, né? Mas o LP está voltando, Fabiano, o LP está voltando. Tá voltando? Ah, que bom. Tá voltando. Mas esse disco de vinil, eu vejo assim como uma espécie de tesouro, sabe? Porque se a gente comparar na época com hoje, é a mesma coisa que você está lançando um DVD na Globo, né? E na época foi lançado através do programa da antiga TV Coligadas de Blumenau, né, que é antecessora da RBS. Um programa que eles... Esse LP que você está falando, né? Isso, bem esse LP aí, Jefferson. Isso. Então, eles mapeavam o estado inteiro atrás das melhores bandas, sabe? Então, quando eu fui na casa do músico que tem ele pegou assim e trata com um carinho, com um cuidado, tá que nem novo. Se você vê fisicamente, né, o LP, a capinha dele, tá nova, parece que você tirou hoje da loja, né? Então, a gente vê assim a importância, o carinho e esse cuidado que também procurei ter de trazer essa memória para eles, sabe? Uma espécie de homenagem. Todo mundo, quanto é que vai custar o livro, né? Aí eu falei, não, gente, esse livro a gente conseguiu através dessa lei e é uma forma de homenagear vocês, então esse vai ser um livro para vocês guardarem, né? E não vai ter custo nenhum. O custo que vocês tiveram foi as palavras de vocês. Olha, pessoal, teve uns que até choravam. Então, assim, a gente está muito contente pela obra, né? A gente, embora foi assim um pouco corrido, mas fiquei muito contente com o resultado. Então, quem né, tiver a oportunidade de ler o livro vai ver que E tem algumas histórias bem curiosas, assim, uma coisa que é bacana, que mostra no livro também. Histórias bacanas, né? Exemplos de vida para a vida da gente também. E uma coisa que mostra, assim, é que por mais que tivesse algumas pequenas rixas, o que é normal ter entre bandas e tudo mais, eles eram muito amigos, né, uns dos outros. Eles se ajudavam muito. Tem até um caso ali de uma banda que agora eu não lembro mais o nome das bandas, que a Kombi pegou fogo e queimou o equipamento todo e a outra banda emprestou para eles poderem tocar, né? As conexões, eu não sei se é a nossa. Exato. Então, tem essa parceria, né? Uma rivalidade, mas é uma rivalidade sadia, né? Sim. Italiana. Então, todos eles, né, hoje em dia se encontram, né? Às vezes se encontram no centro. Aí um dá um grito, outro já dá um berro quando a gente fala de rivalidade, ali era mas mais... assim, tudo na base da amizade, né? Não entendi. Eu digo, quando a gente fala de rivalidade entre eles, era mais esse um querer pegar o músico do outro. Mas a gente não vê em nenhum momento dentro do livro tentando roubar contratos, baile, essas coisas assim, não. Né? Não tinha esse tipo de disputa, mas tinha aquela coisa do eu vou chamar o músico dele para vir tocar na minha banda. Isso acontecia bastante até, né? Não. Não sei se a nossa conexão hoje está... Estamos com pontos aqui em Blumenau que está sem luz e pode estar atrapalhando um pouquinho a conexão, tá, pessoal? Então, se dá umas travadinhas, é isso que está acontecendo, tá? Não se preocupem. O Fabiano tá nos ouvindo, Fabiano? Sim.
Ah, tá. Legal. A Gisele estava explicando aqui que pode ser que essa instabilidade hoje é porque a gente até deu sorte que aqui no nosso bairro, uma Até, grande parte do bairro está sem energia elétrica, tá? E a gente conseguiu fazer até os músicos daqui, eles eram muito apreciados. Por exemplo, e, né, A gente, a gente está com um pouco de dificuldade de te entender, Fabiano. Tá cortando um pouco, não sei se aí eu não sei se é a nossa internet ou se é a tua, né? Tá travando um pouco aqui. de repente, derruba ele. Deu certo agora? Ah, agora sim. Agora Então, tá a última parte que eu comentei foi sobre a questão do Grupo Montanari, que é um grupo muito conhecido no estado, né, e fora também. Então, quando eles vieram para cá, teve uma banda que fez a abertura do show deles, e depois eles elogiaram o nível musical. Travou de novo. Então, na Isso, década de 70, 80, nós tínhamos em torno de 7 bandas, assim, bandas boas, né? Então, não ficava ao final de semana em casa olhando para as paredes, era todo final de semana tocando. Então, isso é bacana, né? É legal. E uma coisa também que é bacana, assim, e que é uma coisa que todas as bandas falaram, que é uma coisa que é em comum em todas as bandas, que é a necessidade deles de pedir, né, de fazer quase como se fosse um pedido para que se desse continuidade nessa questão de ensinar instrumentos e tudo mais para as crianças, para as novas gerações, para ver se as crianças eles começam a se interessar para formar novamente algumas bandas, né? Exato. A gente tem aulas, mas nós estamos muito deficientes na parte de sopro, né? E que nós já éramos muito bons. Nós tínhamos músicos, temos ainda, né? Alguns músicos vivos. Travamos de novo. Hoje tá difícil, pessoal. Hoje Acho que tá é uma puxado. pena, porque o tema tá bem bacana, né? Mas se for o caso, de repente a gente marca um outro momento após o lançamento do Fabiano, né? O Fabiano que vai fazer o lançamento na próxima semana. Mas vamos ver se a gente consegue pelo menos finalizar com ele apresentando, né? Ou deixando ele falar da questão do lançamento, porque realmente está bem estável, né? A gente está passando por uma... Aqui na região, no nosso bairro, tem a maior parte das casas estão sem energia elétrica. Nós demos sorte de estarmos com a luz aqui para fazer essa live, mas é possível que essa instabilidade esteja prejudicando a nossa conexão aqui também, tá? O Fabiano está por aí ainda, Fabiano? Não sei se ele ainda nos ouve ou não. Ouvindo? Tá? Aí ele está nos ouvindo. Tá. Fabiano, conta pra gente, então, agora, quando é que é o lançamento do livro? Onde vai ser? O pessoal que está assistindo a gente, que é aí da região de Agrolândia, né, cidades vizinhas, para ir prestigiar e acompanhar esse lançamento. Como é que vai funcionar? Que dia que vai ser? O horário? Aonde? E o que vocês planejam nesse lançamento do livro? A partir das 19h30, no Colégio
Pedro Américo, é no centro da cidade. Não sei se todo mundo conseguiu captar, mas é dia 20 de maio, na próxima terça-feira, a partir das 19h30, no Colégio Pedro Américo. Então, a gente foi muito feliz também, né, pela escolha do local, é um local onde eu fiz o meu segundo grau, né, a gente falava na época, né. O ensino médio, né, a gente tá falando ali da questão do ensino médio e é a escola onde vai acontecer, né, o lançamento, né. Exato. E aí a gente vai estar fazendo uma solenidade, né, através da academia, da ALCA, de Agrolândia, né, já estamos correndo com os preparativos, mas vai ser uma noite bem agradável, né, a gente vai fazer um espaço bem bacana no colégio, tem um espaço muito bom, um auditório bem grande, então a gente vai ter apresentações de alguns músicos, né, vão tocar lá também, E vocês estão planejando fazer algum tipo de transmissão ao vivo, para quem não está em Agrolândia poder acompanhar também, alguma coisa desse tipo assim, Fabiano? Olha, a gente até passou aqui um convite para algumas né, imprensa, né, a rádio aqui, mas também tem a imprensa RBA em Rio do Sul, então, mas ainda não confirmaram, né? Então, a princípio vai ser somente no local, né? Se tiver alguma informação a mais que a gente consiga a tempo transmitir para a população, né? Aí vocês vão nos informando, né? Aí é bom que, se vocês conseguirem essa questão da transmissão ao vivo, vocês podem avisar que a gente também disponibiliza os links para que as pessoas possam acessar tudo nos perfis da editora também, né, Jeff? Uhum. Com certeza. Legal. De repente, até fazer uma transmissão via no teu perfil do WhatsApp, no perfil do Instagram, ou talvez aqui no próprio YouTube, para que você possa, de repente, transmitir em algum momento, alguma apresentação dos cantores seria interessante, até para usar depois, futuramente, para a divulgação do livro, né, Fabiano? Sim. Até colocar para o pessoal poder seguir o Fabiano aqui na rede social, então aqui embaixo vocês estão vendo o @ do Fabiano, para que vocês possam seguir e acompanhar um pouquinho mais as aventuras de escritor dele na rede social, né? Uhum. Fabiano, né, que está lançando o segundo livro, Agrolândia, e a musicalidade da nossa gente. Vou ler aqui a sinopse do livro para que vocês possam conhecer um pouco mais do livro. E que quem for aí da região de Agrolândia, as cidades vizinhas, compareçam lá no Colégio Pedro Américo, no dia 20 de maio, às 19h30, no auditório do colégio. O Fabiano vai estar lá junto com a ALCA, Academia de Letras, Cultura e Artes de Agrolândia. E lá também estarão presentes muitas das pessoas, os músicos que fizeram parte da história desse livro, né? Então, vou fazer aqui a leitura da sinopse do livro para que vocês conheçam um pouco mais e deixar aquele gostinho para que vocês estejam lá presentes no dia do lançamento, né? Agrolândia e a musicalidade de sua gente é uma viagem emocionante ao coração de uma cidade que respira música e história. Com um olhar atento e sensível, o autor nos conduz por memórias e depoimentos que revelam relatos inéditos e tocantes dos músicos que marcaram a trajetória da cidade. Em cada página, o leitor é convidado a reviver os momentos de glória dos conjuntos e bandas que, com simplicidade e dedicação, transformaram a música em expressão de alegria e identidade. Entre lágrimas contidas e sorrisos contagiantes surgem histórias de labuta diária, onde o esforço e o talento se entrelaçam para manter viva uma tradição que continua a inspirar novas gerações. Este livro é um tributo à resiliência e ao legado musical de Agrolândia, um convite para que a cidade incentive e celebre seus talentos, eternizando a memória, o encanto de um passado vibrante e abastado de emoção. Então, vocês que estão aí nas cidades próximas à Agrolândia, né? Na região de Agrolândia, na semana que vem, dia 20, na próxima terça-feira, lá no auditório do Colégio Pedro Américo, vocês estão convidados a fazer parte, conhecer um pouco da história, da musicalidade de Agrolândia, conhecer a ALCA, Academia de Letras, de Cultura e Artes de Agrolândia, e também ter a oportunidade de conhecer os músicos que fizeram parte da história desse livro, né? Eles que vão estar lá fazendo apresentações. Acredito que vai ser uma noite muito
proveitosa e muito cultural para quem gosta desse tema, né, Fabiano? Exato. A gente tem um apoio também do colégio, né? A diretora, a professora de língua portuguesa também está auxiliando e incentivando também, né, os alunos a participarem. E a própria comunidade também, a gente, né, está toda hora convidando o pessoal, botei no Face, mas a gente também faz a propaganda boca a boca. Então vai ser uma noite assim bem agradável, né? No finalzinho a gente provavelmente vai fazer um coquetelzinho, alguma coisa para confraternizar, né? Para a gente ter esse momento também de trocar experiências, de trocar ideias, né? De ver o que acharam, né? Os músicos, eles ainda não tiveram acesso ao material, então vai ser um momento também deles olharem, né? E às vezes, eu escrevi isso aqui, agora estou recordando, talvez tinha mais outra história, enfim. Então é um momento bem, bem gostoso, né? Que a comunidade estudantil possa ter essa troca com os músicos, né? Essas experiências que eles tiveram no passado. E o que é bacana é que com eles chegando lá e eles lendo e olhando o livro e tudo, vai remeter novas lembranças, né? Então, eu acredito que uma segunda edição desse livro será muito bem-vinda, porque até gente que às vezes não conseguiu dar o seu depoimento nesse primeiro livro pode se sentir incentivado a te procurar para dar o depoimento para uma próxima edição, né? Exatamente, né? A gente também quer provocar essa como os outros, assim, um pouquinho de inveja, né, no pessoal para contribuir, né? Porque é bacana, né? É legal. A gente vê, tem outros trabalhos também que outros escritores estão fazendo, né? Alguns via vídeo. E como é importante, né, ter esse momento aí. E a gente precisa, né? E a gente vê a necessidade de conversar, né? A gente não tem mais esse tempo, às vezes, de chegar numa mesa e trocar uma ideia, e tudo corrido. Então, quando se tem a oportunidade da gente sentar, conversar, refletir um pouco do que é muito bacana, isso enriquece muito a gente, né? E a gente acaba tendo um olhar diferente, né? Imaginava uma coisa e eu aprendi muito, né? Eu quando vim para a comunidade em 83, já tinha, né, a banda no bairro que eu morava, Bairro Ziegel, era os orientais. Então, eu tenho, assim, uma lembrança muito gostosa, que eles tinham um veraneio, né? Que foi o segundo carro deles da banda. E tinha próximo à nossa casa tinha ainda tem, né, o Piranga, né, que é um clube de caça e tiro. Então eles faziam as festas de reis, né? Eu lembro certinho que era o sábado à tarde, eles foram buscar os reis, a rainha, né, também. E aí depois teve a tarde dançante no clube. Então, assim, é uma coisa assim que remete à nossa infância, e a gente na época achava isso tudo que era fácil, né, que era só ali tocar e tal. E depois a gente acaba percebendo que tem muito esforço, tem ensaio, tem dedicação, tem abstinência, né? Às vezes se afasta da família, às vezes dos amigos, para se dedicar à música, que é um legado muito bonito que eles deixaram para a gente. É muita história de entrega, né? Eu diria que, assim, as histórias ali, quase todas elas mostram uma entrega muito grande por gostar mesmo do que estavam fazendo e tem histórias nesse livro ali que são muito interessantes, porque são histórias, tem a história da família, esqueci o nome da família, mas Bauer? E não, aquela família que começou tocando baile e hoje eles não tocam mais baile. Família, meu Deus, tá no final do livro, deixa eu dar uma olhada aqui que eu já vou te dizer. Sim, da família Costa, né? Isso, da família Costa. Até histórias assim de descoberta e até do próprio fortalecimento da família através da música. Porque esse rapaz da família Costa, ele tocava com a banda e tudo mais, aí ele terminou a banda e acabou formando uma nova banda com a família dele. Né? Então, também é uma história bem, bem bacana, bem interessante, diferente, né? Porque é uma coisa que ele tomou um rumo que não se espera para uma banda de baile. Outra coisa legal aqui para contar do livro é que, assim, né, a gente está falando de bandas lá das décadas de 70, 80, 90, mas a gente também vê uma continuidade desse legado, apesar de não
não ser um movimento mais forte como era no passado, mas tem bandas, né, novas que estão tocando, tem projetos culturais que são tocados ali por professores na prefeitura, na cidade, né, Fabiano? Tu poderia contar um pouquinho desses projetos e dessas bandas que trocam o orquestra, né, que estão na ativa, digamos assim, hoje na cidade e na região, que são, digamos, as bandas, as novas bandas, né, digamos assim, já o novo cenário de bandas na cidade e região de Agrolândia. O que eu percebi, a partir de 2015, teve de novo um processo de fazer novas bandas, né? Aí surgiu a Canibais Vegetarianos, hoje eles estão um pouco parados, mas volta e meia eles se reúnem para tocar, assim, para eles mesmos, né? Então, mas a gente via, né, que já eram pessoas também, saindo da parte de ginásio, já começando a ingressar na vida profissional, mas que ainda atrelavam um tempinho com a música, né? E aí o bacana que tem esses projetos também, né? O projeto da Orquestra Ukulele, porque se você for analisar, não é só a questão de aprender a tocar um instrumento, né? A gente percebe o quanto, né, transformador que é para algumas crianças, que a gente tem crianças de família humildes também, que participaram do projeto, né? Esse foi o intuito, né? E o projeto agraciou cada criança com um instrumento, com um ukulele. Então, a gente percebe que também tem essa mensagem de tentar direcionar, mesmo que não se forme um músico profissional, mas que através da música, né, você acabe olhando, tendo um olhar diferenciado, né, para o convívio social, para a sua cidade, para a sua comunidade. Então, acho que esse legado também é bacana. Mas a nossa preocupação, né, conversando também com os professores, a gente tem hoje muita facilidade na parte de instrumentos de corda, né, teclado, acordeão, mas nós temos uma deficiência na questão de instrumentos de sopros, né. Alguma coisa ainda se faz, o professor Fábio, né, do Colégio Adolfo Fredo, faz com a fanfara, né, a gente também tem a fanfara do município, mas a ideia é tentar formar uma banda que não fique só no 7 de setembro, né, essa banda que ela possa ter um espaço também, né, para que daqui a pouco se faça uma apresentação, faça uma noite musical, ou que eles também possam auxiliar nessa busca dos reis, das rainhas, né, que é uma tradição, e que também é uma pena que está se acabando, né, porque a nova geração está focada em outros pilares, né? Então essa tradição acaba sendo sufocada. Então é importante, né? A gente vê que todos, né, gostariam que continuasse. Mas tem um exemplo bacana também na família Bauer, que é o neto, né? O neto dos músicos está começando a tocar bateria. Eu até brinquei, né? Que daí ele tem um irmãozinho mais novo, daqui a pouco ele se anima com um instrumento de sopro, aí arranja um primo lá que já toca guitarra, e aí forma de novo né, a banda Bauer, né? E o pai, assim, brincou, achou engraçado, mas ele disse que seria um sonho muito grande, porque ele pegou essa fase de transição, e aí, como eles eram da agricultura, a agricultura consumia muito tempo, né? Plantam grãos, enfim. Então, ele disse que é uma pena, mas ele não conseguiu, né, por mais que tentasse, não conseguiu aprender, né? E aí ele está apostando agora no filho, né? O filho se interessou, inclusive até a bateria é a mesma bateria que o Junto Bauer tocava. Ela está assim, já, está batida já, mas olha, assim, eu falei com o rapaz de 12, 13 anos, e olha só a riqueza cultural que tens na mão, né? É verdade, essa bateria do Zopa, né? Então a gente quer, e ele já está começando a tirar algumas músicas lá, então é bacana, e a gente torce para que isso realmente dê continuidade, e a gente também percebe, por esforço da administração municipal, também tem essa intenção, né? O que nos falta agora é achar também professores, né? A gente tem alguns músicos também que poderiam auxiliar, né? Mas eles também já estão com uma idade entre 65, 70 anos, então já não tem mais aquele ritmo, né? Enfim, são desafios, né, que temos nos nossos tempos,
mas que a gente não pode desanimar, né? A gente tem que ir plantando a sementinha, e eu espero, né, que com esse livro a gente também consiga, né, motivar, tocar o coração das pessoas que estão envolvidas com a música, e quem sabe, né, nasça novos projetos que a gente realmente possa resgatar essa herança musical muito bonita, muito linda que temos na nossa cidade. Então, só relembrando para o pessoal, na semana que vem, na terça-feira, dia 20, vocês vão estar na escola Pedro Américo, isso? No Colégio Pedro Américo. No Colégio Isso. Pedro Américo. Isso. Que horário daí vai ser mesmo, Fabiano? Então vai ser dia 20 de maio, próxima terça-feira, a partir das 19h30, no Colégio Pedro Américo. A gente faz o convite, né, o pessoal que está na live, que mora perto, que puder participar, a gente vai ficar muito honrado, né? Também já agradecer também a dupla aí, né, a Jefferson e Gisele, pelo carinho, né, pela nossa amizade, pela ética profissional de vocês, então a gente fica muito feliz, né, eu, com essa segunda obra, não hesitei, né, e colocar na mão de vocês, porque eu tinha certeza que a entrega, né, o resultado ia superar a expectativa, e realmente foi, né, eu gostei muito do trabalho, o capricho, né, a gente também teve esse cuidado de preservar, né, a forma, por exemplo, teve uns que fala prorna, outro fala prorna, né, então a gente manteve isso também, né, o pessoal vai achar isso engraçado no livro, mas eu acho que é uma forma de a gente respeitar a maneira, né, como pessoas simples, né, se comunicam, mas que são pessoas, assim, especiais para a gente, né, que deixaram esse legado da música. Então, muito feliz, estou muito satisfeito com o projeto, com o livro, com tudo que está preparado, e, com certeza, né, a gente só tem a agradecer o apoio de vocês, que é uma dupla sensacional, uma dupla espetacular que a gente tem como parceiro nessa jornada de escrever. Com certeza, com certeza. E assim, né, Fabiano, conte com a gente para outros projetos, né? A gente já estava conversando aí nos bastidores de um projeto, de um livro, né, com a sua filha, então acho que está aí, não é só para, né, projeto de livros adultos, digamos assim, né, livros que contam histórias, mas também a gente trabalha com essa questão do livro infantil, digamos assim, né? E, claro, né, precisando aí a segunda edição do livro, Musicalidade e a Música da Musicalidade, a Agrolândia e a Musicalidade da Nossa Gente. Conte com a gente sempre e vamos em frente, né, Fabiano? Quero também agradecer o seu apoio por ter acreditado no projeto desde o início, né? Não só esse, mas o outro projeto, né, o teu livro Vale da Poesia. Então, assim, você que vai estar indo no lançamento desse livro, A Agrolândia e a Musicalidade da Nossa Gente, na próxima terça-feira, lá no Colégio Pedro Américo, às 19h30, também vai ter a oportunidade de conhecer a outra obra do Fabiano, né? Eu acredito que o Fabiano deva levar lá também alguns exemplares. Então, é uma oportunidade, uma noite de cultura, né? Onde você vai conhecer a história da musicalidade, da música de Agrolândia, das famílias que tinham aí as bandas de Agrolândia e região. Você vai ter a oportunidade de conhecer o escritor, tá lá junto com o escritor, e creio que vai ser não somente uma música, uma noite cultural, mas uma noite muito emocionante, como você comentou aqui na live antes. Os músicos, né, as bandas nem tiveram acesso ao material impresso, ao conteúdo do livro, então eles vão estar sendo presenteados pelo projeto da Aldir Blanc, e que o Fabiano vai estar gentilmente dando um exemplar para cada músico aí. Então, acredito que vai ser uma noite não só de muita cultura, mas de muitas emoções, né, Fabiano? Exato. Essa é a surpresa, né? Teve só né, que eu esteve conversando com ele hoje, então aí eu meio que abri o jogo, né? Mas ele também está ansioso para ver, né, a obra e tal. Então vai ser um momento muito, muito bacana de presentear, né, eles com essa obra. Mas uma coisa legal também que eu queria também deixar registrado, né, eu aprendi que a gente precisa se aventurar, né, a gente precisa aventurar, só que a gente não consegue sozinho tudo, né, então, como esse projeto é um projeto diferente do primeiro projeto que eu fiz, eu gosto muito de escrever poesia, e esse é um livro mais de pesquisa, de entrevista, e a gente só conseguiu também realizar graças ao apoio de vocês, né,
Tem esse livro agora também, né, que a gente tem a ideia de lançar com a história da minha filha, né? Então, já é outro rumo, né? Então, mas o bacana é a gente ter esse suporte, né? Que a gente percebe, né, em vocês que nos dão esse suporte. Então, isso oportuniza. E aí, claro, né, fica, né, o convite para quem quer escrever, quem tem desejo de escrever, né? Não importa, né, se for poesia, crônica, uma história fictícia, né? Mas se você tem né, parceiros como a PNE, né? Então a gente fica... Editora NPE. Isso. Até eu errei aqui. Né? Não, tá tudo bem. A gente fica muito feliz. Fica muito feliz de ter esse suporte. E eu, com certeza, na medida possível que puder, eu vou me aventurar. Eu já escrevi poesia, agora fiz esse de entrevistas. Pretendo fazer um infantil também. Tenho mais uma ideia de um livro, né, de uma história. Então, isso, com certeza, cada livro que a gente faz, a gente vai aprendendo, vai, né, colhendo também as dicas que vocês nos passam. Isso é muito gratificante, muito bom. Então, para quem está ao vivo aí, não deixe para amanhã, não vou escrever, não precisa ter medo, não. A gente tendo parceiro certo, a coisa funciona. E principalmente, né, Fabiano, porque existem essas leis de incentivo à cultura, né, e claro, né, você que é aí de Agrolândia e região, vou aproveitar aqui, né, e vou ser um pouco ousado, né, Fabiano, de repente quiser conhecer um pouco o trabalho da ALCA, né, Academia de Letras, Cultura e Artes aí de Agrolândia, converse com o Fabiano, né, a gente já colocou mais cedo aqui, coloca novamente o Instagram, de repente é uma oportunidade de você conhecer, né, e como a academia ela está nesse movimento cultural, quem sabe eles possam auxiliar vocês. Agora, o Fabiano, com essa experiência de projeto de incentivo à cultura, a nossa editora também trabalha com produção cultural, então tem aí a academia, né, a ALCA, Academia de Letras, Culturas e Artes de Agrolândia, tem o Fabiano, temos nós da editora NPE, que estamos aqui para que você possa realmente ter esse objetivo de vida transformado em um livro, né? E deixar aí o legado para a posteridade. Exato. Então, a gente fica muito feliz, mais uma vez, agradecido também, né? Pela atenção de vocês, pelo compromisso, né? Vocês, certo, se me odiaram, mas eles me entregou só agora o material, né? Mas, graças a Deus, deu certo e faz parte. Às vezes a gente passa por um sufoco, mas é um sufoco que vale a pena, né? Que a gente realmente vê o resultado, a gente fica muito feliz com o que foi realizado. Mais uma vez, muito obrigado pela parceria e, com certeza, a gente vai estar prolongando isso para muitos e muitos projetos, se Deus quiser e permitir, vai ser assim. Na verdade, a gente agradece de coração mesmo, Fabiano, a tua confiança, né? Porque, afinal de contas, tu tá confiando o teu ouro na nossa mão, né? A gente só deu uma lapidada e deu uma polida no teu ouro, né? Mas o material que os escritores trazem para nós, a gente trata ele como se ele fosse uma pedra preciosa, né? Para nós, ele é um ouro, ele é um diamante que a gente só está lapidando, polindo, para que fique com a cara do escritor. Então, essa é uma coisa que ali, quando tu falou, né, de que a forma como os cantores falaram foi preservado e tudo mais, a gente trabalha muito essa questão do respeito pela forma de comunicação do escritor, o respeito da forma como o escritor se comunica com as pessoas, né? Então, assim, e ao mesmo tempo a gente agradece mesmo, assim, quando os escritores realmente confiam no nosso trabalho e voltam a nos procurar. Para nós isso é muito, muito gratificante, né? É muito valioso para a gente, porque a gente entende que o nosso propósito de ativar escritores, de democratizar a escrita, de facilitar o acesso a livros físicos para os escritores independentes, escritores que têm os seus projetos de vida, seus propósitos de vida também através da transformação de arte e cultura, eles acontecem, né, Fabiano? Fabiano, caminhando para o final da live, queria que tu deixasse uma mensagem, um conselho para aquela pessoa que ainda não se aventurou ou desejaria se aventurar na escrita de livro. Agora você, escritor de 2 livros, né, já falando no terceiro e no quarto, que conselho que você deixaria para essa pessoa? E já emendando a mensagem final aí, convidando a galera para o lançamento do dia 20.
Parece, depois do livro, parece que a gente fica mais, como dizer assim, mais, não digamos velho, né, mas tem mais maturidade, né? Mas é bacana, é uma experiência muito bacana. Você que tem interesse, tem alguma história, gosta de poesia, crônica, ou, né, de uma aventura fictícia, né? Enfim, a literatura é tão bela porque ela te dá vários caminhos, né? Então, eu encorajo você a escrever, né? Eu sei que muitas vezes a gente, né, tem esses preconceitos, paradigmas, mas deixe tudo de lado, bota numa gaveta e fecha ela e segue teu destino, né? Imprime a tua história. Isso é muito bacana. É uma coisa que a gente fica até emocionado porque eu sou de família humilde, né? O pai metalúrgico, mãe costureira. Então a gente vê, né? Vê no olhar do pai e da mamãe, imaginar, pô, tem um filho que hoje é escritor, tudo bem, não é um escritor reconhecido nacionalmente, mas a gente fica assim feliz porque a gente percebe que por tudo que eles fizeram pela educação que eles nos proporcionaram, né? Então a gente fica muito feliz e com certeza o livro ele é libertador, né? Eu sempre digo assim, se tem algo que não tem preconceito é uma página em branco, né? Você pode escrever, se manifestar, né? Colocar teu sentimento, ela não vai te criticar, não vai. Então quem quer se aventurar nessa área vá de peito aberto, que com certeza você vai colher bons frutos, né? E aproveitando, então, a todos que estão ao vivo aí, o convite mais especial, né? Amanhã não, a partir da próxima terça-feira, dia 20 de maio, a partir das 19h30, no Colégio Pedro Américo, no centro de Agrolândia, então estaremos realizando essa solenidade de lançamento do livro, através da Academia de Letras, Cultura e Artes, a seccional de Agrolândia. Vamos, então, estar realizando esse evento muito gostoso, vai ser muito, muito bacana, não é porque eu vou estar fazendo parte do evento, mas, assim, o preparativo está sendo feito com muito carinho, as pessoas estão se doando, né, os músicos também estão ensaiando algumas músicas para apresentar, então, realmente vai ser uma noite da gente se encontrar com nossos sentimentos, com a nossa alma, né, dar esse tempo para a gente, e muitas vezes a gente passa semana, passa meses, passa anos, e não percebe, né, o tempo passando e as coisas boas ficando para trás, né. Então, escutar uma boa música, né, escutar um cantor mais novo também se apresentar, isso é bacana. Então, fica o convite, né, se for possível, a gente vai tentar fazer também uma transmissão online, vamos ver como é que a coisa se encaminha, mas, de qualquer maneira, quem puder se fazer presente, ficarei muito feliz, muito honrado com a presença de quem puder estar nessa data, dia 20 de maio, próxima terça-feira, a partir das 19h30, no Colégio Pedro Américo. Muito legal, muito legal. Fabiano, queria agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, né, na live de hoje, apresentando esse projeto aqui, né, o livro Agrolândia e a Musicalidade Nossa Gente, que vai ser lançado no dia 20 de maio, lá no Colégio Pedro Américo, a partir das 19h30. E por ter confiado a gente, como muito bem colocado pela Gisele, esse projeto, e ter aí mais um livro dentro do nosso portfólio de livros publicados. Você que é um escritor que já está lançando o segundo livro com a nossa editora, e deixar aqui as portas abertas para que você traga novos projetos, para que você indique novos projetos da nossa editora para outras pessoas, e agradecer por você estar junto com a gente sempre, né? Aí, tanto na parte da Academia de Letras, quanto na editora, com a confecção de livros. Muito obrigado, né? Também já vou aproveitar a agradecer a todos que estão assistindo essa live ao vivo, quem vai assistir depois ela gravada, né? Por estar aqui acompanhando, né? E se esse conteúdo ele faz sentido para você, se você é de Agrolândia, região aí próximo, compartilhe essa live depois para alguém aí da região, para que esteja lá presente. Eu acredito que são essas pequenas sementes que a gente planta hoje que vão gerar grandes frutos no futuro, assim como a musicalidade gerou, foi plantada lá no século, nos anos 70, 80, 90, está gerando frutos hoje. Talvez ainda não tão fortalecido quanto a gente imagina, mas que deixa aí um legado, deixa uma história a ser contada para a posteridade. Muito obrigado a você que esteve aqui com a gente, a você, Fabiana, mais uma vez. Deixa a Gisele encerrar a live de hoje.
Então, pessoal, como o Jeff mesmo falou, o Fabiano também falou, agradeço a todos que assistiram, a você que está assistindo a essa live gravada. Se já tiver passado do dia 20, você tiver curiosidade para conhecer esse livro, aqui embaixo nós temos ainda o @ do Fabiano, você pode falar com ele, pode entrar em contato com ele para saber como é que você pode conseguir um livro depois desse lançamento, como é que consegue acessar essas informações, além de poder acompanhar um pouquinho mais como é que foi o lançamento, que eu acredito que deve estar nas redes sociais também. Mas se for antes do dia 20, você tiver por Agrolândia região, apareçam lá na escola Pedro Américo, isso? Colégio Pedro Américo. Colégio no Pedro Américo, para poder prestigiar e conhecer um pouquinho mais da música de Agrolândia, da arte de Agrolândia e região, através desse evento que vai ser promovido pela ALCA, né? Pessoal, no mais, quero agradecer, boa noite para vocês, que tenham uma ótima semana. Na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente às 7 horas da noite, esperando para encontrar vocês para trazer notícias notícias de livros, novidades, escritores. Cada semana é uma aventura e uma curiosidade diferente. Pessoal, no mais, boa noite a todos e a gente se vê na próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.